Bom dia a todos, na graça do Pai Celeste. Nesta oportunidade, quero refletir com vocês sobre o tema Como uma Criança. E o texto básico se encontra no Salmo 131, verso 2, que assim diz: Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma. Ressalto que esta expressão, como uma criança, se torna mais bela e mais rica quando nos lembramos da pessoa que a proferiu. Foi um guerreiro, um conquistador, um poeta, um herói, um rei. Foi Davi. Sim, ele escrevendo esse Salmo 131, verso 2, disse: Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Que lições podemos extrair deste maravilhoso texto? Há no texto duas relevantes lições. Quais? A primeira lição, a lição da humildade. Vivemos numa sociedade onde a pompa, o brilho, a ostentação, os refletores, os aplausos e os elogios massageiam o ego das pessoas. É um mundo assim que Deus nos chama para uma vida de humildade. Deus quer que neste mundo vivamos assim, uma vida de humildade. Aprecio as palavras de Agostinho quando lhe perguntaram qual era a primeira virtude do cristianismo. E ele respondeu: a humildade. E a segunda, qual é? Ele então respondeu: a humildade. E ainda insistiram com Agostinho: e a terceira? E ele respondeu: a humildade. Será que temos pautado nossa vida pela virtude da humildade? Ora, essa virtude é imprescindível na vida do cristão. Jesus ensinou na prática essa virtude quando lavou os pés dos discípulos. Ele nos deu o exemplo de humildade. Ele, na verdade, é nosso exemplo supremo de humildade. Nas palavras de Davi, a nossa alma deve ser como uma criança aninhada nos braços de sua mãe. Isto fala justamente de humildade. Mas a segunda lição que encontramos nesse texto é a lição da quietude. Muitas vezes somos pessoas excessivamente agitadas, tensas, nervosas. Isto, sem dúvida, é prejudicial. O salmista fala de uma criança que aquieta, que se acalma nos braços da sua mãe, justamente para mostrar a necessidade de quietude. Porém, só podemos experimentar a quietude se nos colocarmos por completo nos braços do Senhor. Conforme Lucas 13:34, Jesus disse: Quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha ajunta o seu próprio ninho debaixo das asas. Infelizmente, muitos não querem se colocar em submissão ao Senhor. Ora, para termos quietude, é preciso que estejamos submissos à vontade do Senhor, assim como uma criança nos braços da sua mãe. É o que aprendemos com Davi nesse texto. Assim como os pintainhos protegidos pelas asas da galinha, é o que nos ensina o Senhor Jesus quando se referia à cidade de Jerusalém. Tomemos consciência de que correrias exageradas, agitação sem medida, ativismo sem controle, preocupação excessiva com o amanhã é correr atrás do vento. Vamos nos aquietar, nos acalmar, deixemos que o Senhor Jesus nos tome em seus braços, entreguemos a Ele nossos temores, dúvidas, medos, ansiedades e preocupações. Quando fazemos isto com fé e sinceridade, podemos experimentar a quietude. No Salmo 4:8 encontramos um belo testemunho de Davi também. Diz o texto: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Não há dúvida de que Deus nos quer entrando no seu descanso. Descansemos no Senhor. Nele podemos sentir como uma criança protegida nos braços da sua mãe. Amém?